Adriana Calado responde. E hoje eu tenho uma pergunta da Patrícia, da seguidora Patrícia, que ela perguntou o seguinte: Adriana, a Europa é racista? A Alemanha é racista? Ela perguntou. E se referiu ao caso do jogador Vinícius Júnior, que foi atacado com ofensas racistas num jogo, num estádio na Espanha, pela torcida do Valência, que jogava contra ele. Ele é do Real Madrid, ele jogava pelo Real Madrid e sofreu várias ofensas, várias injúrias pelo Valência. Chamaram ele de macaco, enfim, ficaram gritando no estádio e no final, o que nunca pode acontecer, a vítima acabou sendo mais ou menos sendo o culpado, porque ele foi agredido por outro jogador, por um jogador do time que estava jogando contra eles e que deu um mata-leão nele, e no final ele reagiu, óbvio, né, que ele não é um poste, ele tem que reagir, e ainda foi expulso do jogo. Então, assim, a vítima nunca deve ser o culpado, e nesse caso ele ainda foi o culpado. No final das contas, ele ainda acabou tendo a expulsão do jogo. Bom, vamos à pergunta. Ela perguntou se a Europa é racista. Gente, em primeiro lugar, a Europa é um continente que não é muito grande, mas apesar disso, é um mundo aqui dentro. Entre cada país da Europa há uma diferença muito grande de cultura, de desenvolvimento, enfim, muitas vezes econômica também, muitas vezes tecnológica. Enfim, há um mundo dentro de um continente. É diferente, por exemplo, de alguns outros continentes que são, apesar de serem maiores, não há tanta disparidade, tanta diferença assim entre os países. Bom, olha, ela perguntou especificamente da Alemanha porque ela se interessa pela Alemanha. E eu, como já morei 14 anos na Alemanha, eu posso responder isso de carteirinha. Eu já fiz vários vídeos, inclusive no YouTube sobre esse assunto, várias entrevistas, entrevistei brasileiras negras que falaram sobre esse tema, sobre a Alemanha, e eu mesma tenho muitas amigas que são negras, que moram na Alemanha há muitos anos e nunca reclamaram de racismo. Conheço casos também, sim, de racismo, mas conheço muitas que nunca tiveram esse problema. Eu, além disso, moro na Suíça e o presidente da FIFA, por exemplo, é suíço. No futebol da Suíça, eu nunca ouvi falar nisso. Apesar de não morar tanto tempo na Suíça quanto na Alemanha, também nunca ouvi falar de casos de racismo. Mas assim, gente, em primeiro lugar, ignorância existe em qualquer lugar do mundo, tá? Independente da cultura, ignorantes existem, pessoas burras, pessoas topeiras existem que acreditam que a cor da pele influencia de alguma forma na pessoa, ou na personalidade, ou enfim, na inteligência, no talento da pessoa, né? E querer ofender, né, através da cor da pele também. Esse tipo de pessoa que pensa assim, que age assim, existe em qualquer lugar do mundo. Casos de racismo vai ter em qualquer lugar do mundo. Infelizmente, estamos em pleno século XXI, né? Estamos em plena era de tecnológica, de várias modernidades, mas ainda temos que discutir um assunto desse, que é tão primário, é tão absurdo, e a gente ainda tem que discutir, infelizmente. Mas a solução é exatamente essa mesmo, é exatamente discutir e punir. E eu queria falar do presidente da FIFA. Ele, por exemplo, ele tem regras aqui. Se acontece um caso desse, o jogo é parado, enfim, vai escalonando até o ponto de realmente cancelar uma partida por causa disso. Então, assim, eu acho que se não tem como inserir em algumas pessoas que o racismo é ignorância,
Então, essas pessoas só vão aprender no grito, elas têm que haver punição, têm que ser punidas. Então, assim, na Suíça tem, mas a punição, é crime? Né? Na Alemanha deve ter, gente, proporcionalmente, pelo que eu vivi da Alemanha, pelo que eu conheci de gente na Alemanha, pelo que eu sempre ouvi falar que as pessoas, por exemplo, as brasileiras que estão na Alemanha, sempre me falaram, os brasileiros também negros, sempre me falaram que sentiam mais racismo no próprio Brasil do que na Alemanha. Isso não quer dizer que na Alemanha não tenha racismo, é claro que tem, mas eu digo que, pela minha experiência, eu não acredito que seja um país que faça isso com muita frequência ou que tenha isso no seu dia a dia com muita frequência. Eu não acredito. Eu posso falar da Alemanha. Da Suíça, por enquanto, também ainda não senti isso pelas pessoas que eu conheço, por mim mesma, que sou também latina, enfim, sou brasileira. Então, porque o caso dele, do Vinícius, foi um misto de racismo com xenofobia. Então, vamos falar assim, de xenofobia também, né? Então, eu por mim mesma posso falar da Alemanha, eu não sinto xenofobia na Alemanha, por enquanto, não sinto na Suíça. E tem casos? Tem casos de racismo? Tem, mas de um modo geral, não. Agora, se na Espanha isso é recorrente, se ele mesmo já tem provas de que ele sofreu isso no estádio 10 vezes, então é um sinal claro de que há impunidade. E a impunidade é amiga do quê? Da concordância. Se você cala, se você não faz nada, se você não pune, você concorda. Então, isso é um sinal que já diz que pode ser, sim, que a Espanha seja mais racista, mais xenofóbica. Mas eu não posso falar da Espanha porque eu não moro lá. Eu já fui em Valência, já fui várias vezes em Maiorca, já fui várias vezes na Espanha e nunca senti nenhum problema na minha pele. Mas eu sou uma em milhões de casos, então eu não posso falar de lá, tá? E eu vou a turismo, eu não estou profissionalmente lá, como ele estava, o jogador. Eu não moro lá, então eu não posso falar de carteirinha de lá. Mas daqui, da Suíça e da Alemanha, eu acho que eu tentei responder aí da melhor maneira possível. Mas, de novo, eu vou bater mais nesse assunto, porque é muito importante esse tema ser discutido, é muito importante ser cobrado também. Esse caso dele tem que ter uma cobrança das autoridades, como está tendo. O presidente Lula já se manifestou aí, a embaixada já se manifestou, então é isso aí mesmo, é por aí. E nós pequenos que somos, que não temos autoridade, mas estamos aí públicos, a gente tem que se manifestar também. É isso. Muito obrigada e até breve. Tchau, tchau. E Vinícius, só um recado, caso você venha esse vídeo para ir à sua mão, o que eu acho improvável, mas caso isso pare, não é você que tem que chorar, não, são eles, porque isso é uma demonstração clara da limitação intelectual dessas pessoas. Então, não é você que tem que chorar, não, tá bom? São eles.